Olha, bandidos mataram uma criança de 4 anos, balearam a mãe dele durante um tiroteio em Caxias. Esses criminosos fizeram uma emboscada contra um PM reformado. Estava saindo do carro com a família. Nós ultrapassamos todos os limites no estado do Rio de Janeiro. Absolutamente todos os limites. Olha isso. Olha aí, ó. Imagem exclusiva do Balanço Geral. Os caras saíram com tocas ninjas, foram de pistola, vê que o carregador é estendido, estão com pente de 30, provavelmente 9mm. Uma criança de 4 anos morreu nessa brutalidade. Chegaram nesse gol aí, ó. Olha isso. É polo. Vermes. Covardes. O Rael Policarpo está nessa história e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Razinho. História triste, né, Tino? E vou te falar que não tem como a gente, só de ficar sabendo que uma criança morreu, vítima de toda essa violência, já é um caso triste. Mas eu acabei de conversar, Tino, com um policial que reagiu a essa emboscada e que acabou baleando pelo menos 3 criminosos que estavam dentro desse carro. E depois de conversar com ele, Tino, não tem como a gente não ficar emocionado com a história, porque afinal de contas, ele explicou pra gente tudo o que aconteceu. Nós estamos no exato local onde houve essa troca de tiros. Aliás, aqui dá só uma olhada, tem algumas marcas dos tiros de pistola que atingiram o portão aqui da casa. O carro vermelho que aparece nas imagens, que estava o pequeno Gael Sampaio, de 4 anos, estava exatamente nessa calçada onde está o Thiago Bessa, na frente desse portão. Esse policial reformado, Tino, ele me falou que ele estava aqui fechando o portão quando a irmã dele saiu com o cunhado, colocaram o Gael na cadeirinha e ela até brincou com ele, falou, ó, hoje é meu primeiro dia de férias, vai lá comprar uma cervejinha pra mim. Ele falou, claro, vou sim. Só que nesse momento que ele estava conversando com ela, ele escutou um barulho, que era justamente do carro dos bandidos, que veio por ali, ó, passando pelo quebra-mola de forma brusca. E aí, obviamente, ele policial, durante muito tempo, trabalhando na ativa, tem aquela expertise de policial, já se aproximou do carro e botou a mão na pistola. Os bandidos não hesitaram, pararam exatamente aqui, desceram do carro e abriram fogo na direção dele e da família, com muita crueldade. Aí, obviamente, houve a troca de tiros. Ali, inclusive, tem mais uma marca. Dá só uma olhada aqui. Mais uma marca de pistola. Ele contou que ele estava com um carregador só. Ele trocou tiro com esses criminosos. Dos 5 criminosos que estavam dentro do carro, ele conseguiu balear 3. Um desses bandidos acaba ficando para trás, foi baleado no peito. Depois ele tenta ir atrás, mas já não tinha mais munição. Correu para dentro de casa para ver se conseguia um outro carregador ou até mesmo uma outra arma, quando ele percebeu que a situação já estava fora do controle. O Gael já tinha sido atingido e a irmã dele, a Priscila Gonçalves, de 37 anos, foi atingida na cabeça. A esposa dele tentou socorrer, tanto a cunhada quanto o sobrinho, só que infelizmente o sobrinho não resistiu. E a Priscila está internada neste momento no Hospital Adão Pereira Nunes, aqui em Duque de Caxias, em estado gravíssimo. Não tem nenhuma previsão de alta, porque ela está na UTI e está sendo acompanhada pelos médicos. Chegou a passar por uma cirurgia, mas é um estado extremamente delicado. Só para você ter ideia, Tino, realmente esses bandidos queriam executar esse policial. Além desse carro com 5 bandidos que estava aqui na frente, tinha mais uma moto com 2 criminosos e um outro carro na rua de trás, dando aqui o suporte para eles. Tanto que eles até conseguiram socorrer o bandido depois que saiu correndo. Mas, como ele estava baleado no peito, ele também foi levado para o hospital. E aí, quando chegou no hospital, que acharam estranho, né, no mesmo horário, uma pessoa baleada na cabeça, uma criança pequena morta, um outro
né, jovem, porque é o Kaique Assunção, de 20 anos, com tiro no peito, chamaram o policial. E aí ele reconheceu como esse bandido, esse assassino que ficou aqui por último, que acabou sendo baleado no peito. E aí, com essas informações, né, sabendo que aquele bandido era o que estava todo envolvido nessa tentativa de execução, eles descobriram onde os outros criminosos possivelmente teriam fugido. Eles chegaram até o carro utilizado pelos bandidos, que foi abandonado na entrada da comunidade do Curral, aqui em Duque de Caxias, e hoje a Polícia Militar já deu uma resposta para esse caso. Prendeu mais um criminoso envolvido nessa tentativa de execução, isso no DIC, na comunidade do DIC, aqui em Duque de Caxias, e conseguiu apreender 6 fuzis. Os policiais ainda estão cumprindo algumas diligências por comunidades aqui de Duque de Caxias e, obviamente, que nesse momento reforça a segurança aqui na frente da casa do policial e da irmã dele, que está internada em estado grave lá na Dom Pereira Nunes. Ele me contou o seguinte, Tino, que são poucas as comunidades, né, poucos os bairros que são próximos às comunidades aqui de Duque de Caxias, que não são dominadas pelo Comando Vermelho. Tem algumas que são até dominadas pelo TCP, mas o Comando Vermelho domina a maioria das comunidades. Essa comunidade que o Bessa está fechando, inclusive, é o Morro do Celta, dominada pelo Comando Vermelho. Aqui atrás tem o Parque Panorama, também dominado pelo Comando Vermelho. E o Parque Fluminense, onde nós estamos, é uma das poucas comunidades, não é nenhuma comunidade, mas desses bairros que são próximos a comunidades que não são dominadas pelo Comando Vermelho. E ele me informou o seguinte, que há pouco tempo os bandidos mandaram um recado dizendo que eles iriam tomar esses espaços, né, esses bairros próximos a essas comunidades, nesse projeto de expansão, e que se tivesse policial morando nesses locais, eles seriam executados. Então, num objetivo, segundo, né, o relato desse policial e segundo as primeiras linhas de investigações, foi uma manobra desses criminosos para tentar matar um policial que vive no local que é de interesse da expansão do Comando Vermelho aqui em Duque de Caxias. Só que nessa tentativa de expansão, além dos alvos escolhidos por eles, que são os policiais, que a gente sabe como é que funciona, o policial não consegue morar numa área que é de interesse do tráfico de drogas, especialmente nesse caso do Comando Vermelho, hoje, dessa vez ficaram aí o Gael Sampaio, de 4 anos, que acabou morrendo, infelizmente, e a mãe dele, a Priscila Gonçalves, que está entre a vida e a morte, infelizmente. A Delegacia de Homicídios também está investigando esse caso, está dando todo o suporte com as informações para a Polícia Militar e os trabalhos continuam, Tino. E ele pediu, assim, de forma muito emocionada, que a gente continuasse nesse caso para que a justiça seja realmente feita em relação à vida do sobrinho dele de 4 anos, que tinha tudo pela frente e, infelizmente, é mais uma vítima da violência. Aliás, Tino, ele não quis aparecer. Aliás, por ele até apareceria, ele até gravaria entrevista, mas a família, obviamente, está muito assustada, então pediu para que ele não gravasse entrevista, não mostrasse o rosto. Mas ele gravou um áudio para mim, né? Eu gravei com ele pelo meu telefone e a gente já encaminhou esse depoimento do policial que trocou tiros com os bandidos para a nossa edição. Na nossa próxima entrada, a gente vai colocar um trechinho dessa entrevista que eu fiz com ele, apenas por áudio, mas para a gente ouvir o que esse policial tem a dizer e sobre tudo o que aconteceu, Tino.